cara, esse negócio de ficar rico com microsas, ficar indo e voltando o tempo todo, né? De vez em quando surge alguém falando sobre isso e explode na internet, no Instagram, no Twitter, em tudo que é canto. E agora com esses agentes de IA, Lovable, Cursor, Copilot, fica muito mais fácil essas coisas se propagarem, né? Mas o que vocês precisam entender é que uma empresa de software, que tem um SaaS e sei lá o que, ela não ficou rica por causa do software. Quer dizer, não só por causa dele. Existe muita coisa entre a ideia, criar o software e lançar que vocês precisam entender. E eu sei disso porque eu tô criando um SaaS agora, mas eu também já criei alguns no passado e já trabalhei em outros SaaS de outras pessoas também. E nesse vídeo eu vou te passar algumas coisas que foram aprendizados dos meus erros, dos erros que eu vi as pessoas cometendo e também dos acertos. Vamos lá? A primeira coisa, cara, é não começar pelo código. Eu sei que é difícil de você ouvir isso sendo um dev, sendo um programador, mas não comece pelo código. Geralmente a gente pensa numa ideia, já abre o VS Code, já vai começar a fazer as coisas, já cria um monte de projetos, já cria a solução todinha, mas isso acaba atrapalhando um pouco. Porque quando você conseguir fazer aquela funcionalidade que você pensou no começo, cara, tu vai cansar de ver que você ainda tem que fazer todo um ecossistema ao redor. Na autenticação, notificações, tem que fazer sei lá o que, e acaba sendo cansativo. E aí você gastou um tempão construindo uma aplicação que você nunca entregou para usuário nenhum e nunca vai para lugar nenhum. E eu imagino que a sua intenção com esses sistemas que você constrói é ganhar dinheiro, né? Então não se ganha dinheiro tratando esses projetos como um projeto pessoal, você tem que tratar como negócio. E negócio resolve o problema das pessoas no mundo real. Então por que essas pessoas no mundo real não estão vendo o seu sistema? Então antes de você começar a escrever código, você vai escrever uma outra coisa que o pessoal chama de hipótese. Tipo, não é a ideia, tipo assim, um sistema de gestão. Não é isso, é uma hipótese real, com, premissas reais. Que nem assim, eu acredito que os donos de oficinas pequenas perdem dinheiro porque não controlam o retorno dos clientes e estariam dispostos a gastar R$79 por mês para resolver esse problema. Isso é uma hipótese, e é muito melhor do que você dizer que você quer fazer um CRM, ponto, e acabou. Isso aí vai te fazer pensar, sabe, no cliente, na dor, em como você vai resolver isso. E é interessante você pensar que tem 3 tipos de coisa que fazem as pessoas pagarem por alguma coisa. Elas pagam por coisas que vão ajudar elas, né, ganhar tempo, melhorar alguma dor, resolver algum problema, economizar dinheiro e ajudar a ganhar dinheiro. Se a solução é para uma dessas 3 dores, provavelmente a pessoa vai estar disposta a pagar por isso. Aí beleza, você já tem a hipótese. E agora, como é que você valida que ela tá certa? Muita gente acha que validar a ideia é tipo criar uma landing page, fazer aquele botãozinho em breve e ficar esperando as pessoas se cadastrarem, sabe? Não é bem assim. Validar é basicamente conversar. Você vai conversar com o seu potencial cliente. Inclusive é o que eu deveria ter feito com o sistema que eu tô construindo. Assim, eu sei que é uma dor real, eu sei que é uma coisa que pode ajudar e tal, mas eu vou entrar no mercado de muita competitividade, então eu deveria ter conversado com os potenciais clientes, com pessoas para testar essas coisas. Eu vou fazer isso eventualmente, mas eu deveria ter feito isso desde o começo. Ia me poupar muito tempo. Mas a ideia é você pegar essa dor que você conheceu, por algum motivo, seja lá qual for, chegar nesses potenciais clientes e perguntar, pô, cara, como é que você resolve isso hoje em dia? Ou então, isso é um problema de verdade para você? Ou então, quanto você deixa de ganhar? Ou quanto você ganharia se esse problema fosse solucionado, sabe? E esse ponto de você ter uma hipótese e validar a hipótese é um negócio lá do livro Lean Startup. E é uma parte que muita gente ignora, que é o seguinte: validar uma ideia não é você perguntar pra pessoa o que ela acha, porque ela vai dizer, sei lá, legal, acho legal isso aí que você tá fazendo. Mas isso não vai ser a resposta que você precisa. Você tem que entender de fato a dor e se ela pagaria por isso, entende? E o ideal é que uma validação dessa já seja uma venda, entre aspas. Vamos supor, se você conseguisse dizer pra pessoa, pô, se eu te entregar isso aqui em 30 dias, tu me pagaria tanto por mês pra você ter acesso a essa solução? Ou então a gente pode fechar um contrato aqui de, sei lá, quantos reais pra eu te entregar isso aqui daqui a 2 semanas? Se, tipo, a pessoa encontrar um valor de fato nessa solução que você tá pensando, então ela vai dizer que sim. Então pronto, você já consegue validar uma hipótese. Então agora, ok, você já conhece a dor, já encontra uma solução que a pessoa pagaria por, agora você começa a mexer no código, né? Mais ou menos, mais ou menos. Agora não é o ponto que você vai construir a aplicação, é o ponto que você vai fazer o MVP. E muita gente erra aqui, o MVP não é pra ser um aplicativo menor, não, ele é pra ser só um validador de uma funcionalidade. É um experimento, é uma coisa pra você aprender com ele, pra você colocar na mão do usuário e ver o que você consegue tirar de informação disso. Vamos imaginar que a solução vai ser, sei lá, um controle de agenda. O instinto principal é ir lá começar a construir a autenticação, você coloca multifator, você coloca MongoDB, um Postgres da vida, você põe na AWS, põe teste automatizado. Calma, cara, calma, desacelera e vamos fazer o negócio direito. Às vezes tu consegue fazer um MVP até numa planilha, de verdade, uma planilha de Excel. Tem muito sistema que cresceu e evoluiu e começou numa planilha. Inclusive eu conheci um pessoalmente. Um conhecido meu construiu um sistema lá de acordos de dívida e era usando planilhas. Ele fazia tudo manualmente. E tá tudo bem, porque nesse momento você não quer entregar a tecnologia, você quer validar uma ideia, você quer ver os processos bonitinhos, você quer ver como que o usuário vai se comportar com aquilo. Porque se essa solução for do tipo que a pessoa acha legal, ou então acha que pagaria por, aí quando ela for começar a usar,
ela fala, pô, não era bem o que eu queria, ou então, não é tão útil assim, eu não preciso tanto disso, tu vai perder cliente, vai perder tempo, vai perder um monte de coisas. Você vai sair perdendo e o cliente não. Então nessa etapa você joga de canto o seu Clean Arc, o seu System Design e deixa ela parado, cara. Deixa isso pra depois. Eu sei que o coração de dev apaixonado vai gritar aí nessa parte. Aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Pode ficar tranquilo. Mas nesse momento, uma planilhinha feia, um sisteminha simples, alguma coisinha ali vai ser o suficiente. Você não vai precisar de stack novo, essas coisas, porque assim, não é um portfólio, é um SaaS, é um sistema, é um produto que vai ser vendido. O valor que precisa ser criado não é pra você, é pro seu cliente, a pessoa que vai te dar dinheiro. Então se a interface tá feia, o código tá mal feito, essas coisas, mas a pessoa tá usando e tá valendo a pena, tá tudo bem, pode ficar tranquilo. Porque no final é isso que importa. Agora vamos falar um pouquinho da parte do dinheiro, que muita gente trava nessa parte aqui. Tem muito dev que pensa, eu vou fazer o sistema aqui, já que ele tá pequenininho, eu vou oferecer de graça pra ele poder crescer. Pra crescer o quê? Você tem que entender que o usuário que usa de graça, ele valida a usabilidade, né? Tipo, é útil pra ele. Mas o usuário que paga, ele valida o valor da aplicação. O que são duas coisas completamente diferentes. Porque se você tem uma solução boa que ninguém tá disposto a pagar, você tem um hobby muito caro. E olha, não tem problema nenhum de você ter hobby, muito menos hobbies caros. Mas se você tá planejando criar isso pra você ganhar dinheiro, criar uma renda extra, uma renda passiva, se for seu plano, não é assim. Você tem que cobrar, cara. A primeira coisa que você faz é cobrar do usuário. Eu particularmente não acredito em freemium, não acredito em free trial, essas coisas, porque as pessoas pegam pra se inscrever, testar e nunca mais voltar. Mas se você cobra desde o dia zero do cliente e ele tá disposto a pagar pra usar a sua aplicação, cara, você tem o seu produto validado, a dor tá validada e a solução também. E outra coisa que pouca gente fala, você vai aprender só aqui, hein? Empresas de software, empresas de SaaS, donas de software house, coisas assim, elas não morrem quando cobram caro demais, morrem quando cobram barato demais. Se você cobra R$19 num sistema, você precisa ter mais usuários para poder valer a pena. Se você cobra R$100, menos já consegue, entendeu? Já tem um poder maior. Assim, eu não tô falando pra você meter a facada no seu usuário, no seu cliente, ou então pedir preços abusivos achando que vai ser posicionamento de marca. Você não é a Apple, calma. Mas no geral a gente tende a cobrar barato demais. Esperar ele falar, pô, eu não acho que vale tudo isso. Quem tem que achar é o cliente, cara. Joga o valor um pouquinho mais alto do que você acha, porque se ele achar caro demais, ele não paga. E aí depois, se você não tiver conversão nenhuma, você baixa esse valor. Antes disso, não. Porque assim, o cliente ele pode pedir para pagar mais barato, mas ele nunca vai pedir para pagar mais caro. Então se você cobra a mais, muito acima, ele vai falar, pô, mano, eu gostei da solução, mas assim, se você puder baixar um pouquinho o preço, mas você nunca vai ouvir o contrário, tá bom? Tá, agora você tem a dor validada, você tem um MVP concluído, sei lá, você já tem pessoas que estão dispostas a pagar. Como que você chega nos outros clientes? Como que você expande? Como que você cresce? E é aqui que a coisa fica um pouquinho difícil pro dev. Se você tá planejando agora começar um SaaS, você sabe que código não é a parte competitiva, né? Qualquer tapado com Lovable ou com Cursor da vida, com Emergent, cria alguma coisa do zero. Num fim de semana ele vai lá, constrói um CRUD, constrói uma interface, faz tudo bonitinho e funcional. Mas quem ganha dinheiro não é quem cria, é quem distribui. Não faz sentido você ter o melhor produto do mundo se ninguém tá vendo, né? E é aqui que eu falho, é uma deficiência que eu tenho, que eu tô tentando melhorar. Tudo isso que eu falei até agora é uma coisa que eu consigo fazer, construir, validar, ir atrás, entender a dor, entender os processos do cliente, entender a regra de negócio. Tudo isso eu sou especialista, cara. Eu fui treinado minha vida toda de dev pra isso. Mas essa parte de distribuição, alcançar pessoas, falar a linguagem que as pessoas entendem, gostam ou então ficam entretidas com ela já é uma dificuldade que eu tenho. Porque eu não sou muito bom em vender, e isso é muito importante quando você quer ganhar dinheiro. Você precisa vender, saber vender. E assim, nesse caso, o recomendado é você ter uma pessoa especialista em marketing. Alguém que tem uma visão ali mais de cliente, produto, essas coisas, para poder interagir com essa pessoa no final do loop. Porque ela pode olhar pro seu produto, olhar para ele, pro seu negócio e ver coisas que você nunca veria, como por exemplo, ela olha pro nome do seu aplicativo, o nome do seu sistema, do seu produto e fala assim, pô, isso aqui nunca vai vender. Ou então, se você mudar isso aqui, vai vender mais. E você nunca ia perceber que aquilo era um problema. Ou até mesmo estratégia de venda, canais de comunicação, essas coisas. São coisas que, assim, tem gente especialista nisso, tem gente que é boa nisso. Então, se você não é, eu recomendo muito que você vá atrás de alguém que seja. Eu sei que você não quer dividir lucro com ninguém, eu entendo isso, eu também não quero. Mas se você não conseguir vender, do que adianta? Eu prefiro 1000 vezes 50% de muita coisa do que 100% de nada. Mas eu, por enquanto, olha a hipocrisia, né? Eu vou continuar sem uma pessoa de marketing ali no começo, porque eu quero tentar algumas estratégias que eu acho que pode funcionar. Caso não, eu vou ceder, não tenho muito pra onde fugir. Mas uma coisa que eu sei é que você precisa se expor, você precisa estar visível. Não necessariamente você, não necessariamente o seu rosto, mas você tem que expor a marca, tem que expor o produto de uma forma global, porque construção de audiência é uma coisa que gera conversão de vendas. É só você olhar os influencers. Por que os influencers têm bastante público que eles recebem, fazem publicidade para várias marcas? Porque eles têm audiência e as marcas precisam dessa audiência
pra comprar. Inclusive é uma coisa que eu tento construir no Instagram e até aqui no YouTube. Porque quando você se expõe, você mostra alguma coisa, você gera uma audiência, você gera autoridade e confiança. E isso é uma distribuição orgânica, que você não precisa pagar por ela. E é exatamente aqui. Eu crio o vídeo, publico, você curte, você se inscreve no canal, você compartilha e o YouTube te entrega mais. É literalmente isso, é um sistema de distribuição. Você não tá acreditando? Então já aproveita e já deixa o like pra você ver se eu não tô falando a verdade. Aí você já aperta aí o botão de se inscrever pra você ver se não vai acontecer isso. Se não, o YouTube não vai distribuir mais o meu conteúdo pra você. E também ativar o sininho pra você sempre ser lembrado toda vez que eu publicar um conteúdo novo. Porque assim você vai estar me ajudando a aumentar meu canal de distribuição. E é isso, né? Deve ajuda deve, né? Mas voltando aqui ao conteúdo. Agora que você tem a dor validada, tem o usuário pagante e alcançou o público, como é que você mantém o cliente na sua plataforma? Um erro muito comum é você se esforçar demais para trazer clientes novos e esquecer dos antigos, esquecer de quem já se cadastrou. Porque se você tem 100 clientes entrando num mês e no outro mês metade foi embora, não adianta muita coisa, né? Você tem um problema estrutural dentro do seu sistema. O nome disso é churn, né? Quando é a desistência, é o cancelamento. E quando ele é alto, isso prova que talvez o seu produto não seja tão bom assim. Não na questão assim de, tipo, ser validado. Você já validou, a pessoa já disse que pagaria por isso. Mas provavelmente vai ter alguma coisa que desagradou, seja lá funcionalidade quebrada ou então tempo de resposta de alguma funcionalidade, alguma coisinha assim. Alguma coisa que pode causar um desconforto ou não entregar o valor que ela estava esperando. Ou pode ser até que o onboarding do seu produto tenha sido ruim. O onboarding é aquela etapa lá do começo em que você explica o que vai ser a sua aplicação, como que vai funcionar, que dor que soluciona, essas coisas. É antes do usuário pagar. E o pessoal sofre para construir um onboarding bom porque assim, você precisa explicar direito, convencer a pessoa a se cadastrar, mas só se for valioso para ela. Porque imagina, você promete mundos e fundos para a pessoa e acaba não sendo aquilo que ela estava esperando. No mês seguinte ela não vai se cadastrar de novo, ela não vai renovar a assinatura. Ou mesmo se você não consegue convencer que aquilo é útil para ela, pode esquecer, ela também não vai. Pode ser ouro, pode ser a melhor coisa do mundo. Ela não vai pagar pela sua aplicação se ela não entender de fato o que vai ajudar ela. E é uma coisa que eu tô tentando refinar aqui na minha aplicação. E você tem que descobrir qual que é esse momento de ahá, sabe? O eureka que o seu cliente pode ter para ele ficar na sua aplicação, entrar nela de início, depois ficar e falar assim, pô, isso aqui é valioso, sabe? Eu pagaria 2 vezes por isso, pagaria 4 vezes por isso. E você tem que entender isso o mais rápido possível. E se houver alguma dor do cliente, alguma coisa que ele tá tendo dificuldade, algum problema que tá causando churn, você tem que ir atrás e descobrir o quanto antes. A sua intenção vai ser sempre aumentar o nível de conversões e diminuir o nível de churn. E você pode achar que isso já é um ponto avançado, não, é só o início do seu sistema, é só o início do seu produto. Porque isso tem que acontecer antes de você tentar escalar, antes de você tentar expandir para muita gente. Porque assim, você tem que conseguir resolver esses problemas antes de ter muita gente. Porque imagina, 1 milhão de pessoas se cadastraram na sua plataforma e aí metade cancelou. Qual é a chance de você conseguir recuperar aqueles 500 mil que largaram? Como é que você vai convencer eles de que tá resolvido o problema? Então resolve quando tem pouca gente, tenta descobrir as dores e os problemas da sua aplicação logo no começo. E aí é só depois disso que você vai tentar escalar. Então se eu pudesse resumir todo esse papo, eu resumiria assim. Para construir sua aplicação, você vai escolher resolver um problema específico e vai tentar se apegar à dor e não à solução. Aí você vai encontrar pessoas reais para validar essa ideia, para ver se ela é válida para elas. E aí você vai ver se você consegue vender antes de ter o produto e vai criar o menor experimento possível para validar a solução que você quer criar. E aí você vai cobrar cedo, vai medir retenção e vai ajustar rápido. E se possível, tentar não fazer tudo sozinho, principalmente as coisas que você não domina. Esse jogo não ganha quem programa melhor, quem faz melhor código, quem faz os sistemas mais robustos. É sim quem sabe vender e resolver o problema de quem tem o dinheiro para pagar. Eu tô nessa jornada, mas eu não vou ficar aqui nesse papo de vem comigo ver o passo a passo do meu SaaS. Não, eu odeio esse tipo de conteúdo. E você deveria odiar também, porque tem muita gente se dando mal aí porque tá vendo gente no Twitter falando, olha, eu ganhei 30 mil reais num mês por causa de um SaaS. Gente, sério, a maior parte dessa galera que vende esse tipo de conteúdo, vende esse tipo de sonho, pra falar a verdade, tá isso aqui da picaretagem. Então muito cuidado e pensa direitinho se você tá tentando construir um SaaS, se você tá querendo criar uma solução pra resolver um problema ou porque você viu um desses tweets de gente dizendo que esse é o futuro e que esse é o jeito que você vai ficar rico. Porque se você tá tentando fazer essas coisas só pra ficar rico, porque sim, porque você acha que vai dar certo, meu amigo, muito cuidado, tá? Mas enfim, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô fazendo o meu e se você tiver interesse em me acompanhar, curte esse vídeo, se inscreve no canal que eu vou publicar mais vídeos. Eu não sei se eu vou falar um pouco mais sobre o sistema, mostrar ele aqui bonitinho, mas um dia eu acho que eu vou quando ele estiver completo, mas não é minha intenção ficar fazendo esse passo a passo de criação e tudo mais, que eu acho bem chato. Mas quem sabe, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, pedirem bastante, quem sabe eu não monto um curso, uma plataforma aí que nem o Ruiter e tento arrancar dinheiro de muita gente aí também. Mas enfim, deixa aí nos comentários se você gostaria de ver um pouquinho mais sobre o sistema, né? Ver como que eu tô construindo pelo menos e que eu vou pensar em fazer alguma coisa sobre. E eu te vejo no próximo vídeo.